Saudações, eu sou Simone de Loyola, coordenadora de formação do Conselho do Laicato da Diocese de Uberlândia e também apresentadora do programa Reconciliar. Hoje estamos aqui para falar de um tema um pouco polêmico, que por vezes as pessoas acreditam que não deve ser discutido, política. Mas aí você pode me perguntar, o que tem a ver a questão da política com o assunto, o tema tratado aqui no programa Reconciliar, que é a respeito de cristãos leigos e leigas. Bom, se você vem nos acompanhando aí desde o primeiro episódio, em que trabalhamos a respeito da identidade laical, nós falamos muito a respeito da nossa origem, da filiação divina e principalmente aquilo que nós recebemos no nosso batismo, que são os dons do Espírito Santo, que a partir dali nos reconhecemos tanto quanto filho de Deus, mas também a nossa fraternidade e irmandade em Cristo. Recebemos os dons do Espírito Santo, a nossa missão, vocação. E que não estamos aqui no mundo isolados, estamos dentro de uma irmandade segundo os princípios e as crenças de todo cristão leigo e leiga. E é aí que nós trouxemos essa discussão da política. Por quê? Quando falamos em fraternidade e irmandade, logo já percebemos nas palavras que estamos todos numa situação de irmãos e irmãs. E daí, como convivermos? Na nossa casa, temos ali os vários pessoas que são de famílias mais numerosas, temos os desentendimentos entre irmãos, pai, mãe, e nós precisamos estabelecer um meio de entrarmos em acordo um com o outro. Precisamos estabelecer meios de administrar os interesses, os anseios, os sentimentos, aquilo que cada um pensa. E aí já está presente a política. A política não diz respeito apenas à questão pública que envolve os três poderes, executivo, legislativo, judiciário, que envolve questões municipais, estaduais, da República, não. A política diz respeito aos interesses, às formas de nos organizarmos a partir da diferença de todos. Então é de fundamental importância que nós, que batizamos, recebemos o dom do Espírito Santo, enquanto cristãos, leigos e leigas, enquanto religiosos, religiosas, que nós possamos sim discutir a temática da política enquanto algo a ser trabalhado em nossa espiritualidade. E para falarmos sobre esse assunto, nós trouxemos aqui hoje o senhor José Horácio Santana. Ele é coordenador do setor pastoral social e membro da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de Uberlândia. Seja muito bem-vindo, José Horácio. E para começarmos, gostaríamos que você falasse um pouco a respeito dessa Comissão de Justiça e Paz. O que ela é e qual que é o papel dela aqui na Diocese de Uberlândia para nós cristãos leigos e leigas e mesmo para os religiosos e religiosas. Muito obrigado, Simone, pelo convite. Obrigado, ouvintes, seguidores e seguidoras dela, pela atenção, pela audiência. É um prazer estar aqui e trazer uma pequena contribuição para vocês. A Comissão Diocesana de Justiça e Paz é um grupo de pessoas leigas aqui da Diocese, com o aval do senhor Bispo, Padre Márcio nos acompanha, que o nosso trabalho tem o foco da formação cidadã, cristã também, evidentemente, de uma vigilância, uma atenção na questão dos direitos humanos e da defesa da justiça. E todo o processo de participação na vida social, um trabalho modesto, mas persistente e vigilante nessa dimensão. Perfeito. E dentro disso, como que poderíamos definir política para que os nossos ouvintes já possam compreender a importância de falarmos de política quando falamos na defesa dos direitos humanos de todos os nossos irmãos, dos nossos mesmos? Como que poderíamos definir a política?
há um princípio humano, diria até sociológico e antropológico, de que nós, pessoas, não somos apenas indivíduos. Eu, você, nós, e aí o pronome já ajuda a transformar num substantivo, somos um nós, uma teia de relações. Nascemos e vivemos a vida toda nesse conjunto de relações na vida privada e na vida pública também. Então o ser humano, por isso, já é um ser político. Ele vive na cidade, na sociedade, ainda que seja no mundo rural, tem essa vida social. Então a política é a arte de gerir, de administrar essa vida pública e também que acaba interferindo na vida privada também, porque não somos apenas indivíduos, somos seres sociais. Isso tem as várias esferas da vida política, mas a política é essa dimensão de organizar, de fazer com que possamos viver bem, em paz, em igualdade nesse ambiente social. Perfeitamente. E quando nós damos essa definição mais sociológica, antropológica, de indivíduos na organização do meio social, e parece que a política, e quase sempre as pessoas vinculam esse tema da política à questão da nossa existência material. E por vezes focamos muito ali nos interesses econômicos, como se a vida funcionasse única e exclusivamente ao entorno da vida material, do econômico. E dentro disso, como que nós poderíamos aí trazer a questão da espiritualidade para que as pessoas possam entender que política se trata de um aprofundamento do nosso desenvolvimento espiritual para melhor convivermos com o nosso próximo? Isto, você iniciou dizendo que o assunto era polêmico. Mais polêmico ainda, ele se torna quando a gente diz que fé e política podem caminhar juntas, que tem uma relação intrínseca, quer dizer, profunda entre elas. E aí precisaria muito mais tempo, mas olha, nós temos que compreender que toda a revelação do nosso Deus, na história do povo de Deus, que na vida de Jesus não havia separação, a vida era um todo. Então, anunciar a boa nova do reino, anunciar a salvação, significava viver e construir uma forma de relações em que a vida, a dignidade, a justiça e o direito de todas as pessoas fizessem parte desse conjunto. Então não tem essa assim, não, isso aqui na minha igreja, na minha religião é uma dimensão espiritual, essa aqui é material. Para nós não, a graça de Deus envolve tudo. A salvação de Deus quer nos salvar numa totalidade. Portanto, quando eu atuo na dimensão social e política para que haja direitos iguais, para que haja vida, que haja respeito para com as pessoas, isto é um ato decorrente da minha fé, da minha crença e do meu compromisso, aliás, você disse no início, do batismo na construção do reino de Deus. Então essas duas coisas não se separam. Agora, diferentemente é a politicagem rasa, violenta, desrespeitosa. Bom, infelizmente nós também caminhamos na história e temos que saber caminhar entre o joio e o trigo. Mas a política é possível e necessária de caminhar junto com a fé. Svolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo immischiarci nella politica, perché la politica
è una delle forme più alte della carità, perché cerca il bene comune. E i laici cristiani devono lavorare in politica. La politica è troppo sporcata, ma io mi domando, è sporcata perché? Perché i cristiani non si sono mischiati con lo spirito evangelico? Quella è una domanda che ti lascio. È facile dire la colpa di quello, ma io cosa faccio, no? Ma è un dovere. Lavorare per il bene comune è un dovere di un cristiano. Nessa questão política, as pessoas acabam aí vivendo polarizações, as pessoas acabam personificando, personalizando a política, quando a política se trata de uma dinâmica e não de uma pessoa ou de algum grupo, algum partido. A política, de fato, ela é a dinâmica, não é? E somos todos diferentes nessa dinâmica, no todo. Somos diferentes em termos de credo, crenças, valores, em questões étnicos, culturais, em questões de classe social. Então, somos muito diversos, muito diferentes. Como que a política e a espiritualidade poderia nos ajudar a olhar para esse todo tão diverso e pensar a possibilidade de uma vida harmônica no todo? Ótimo. Olha, nós falamos, entendemos pela nossa fé que o Espírito Santo nos ilumina, nos dá o discernimento. Portanto, o cristão deveria ser um exemplo de sabedoria, de lucidez, para saber distinguir nesse mar confuso, nesse emaranhado, porque a história humana é assim, caminha dessa forma, né? Não é que Deus quisesse isso, mas é o respeito das contingências da liberdade humana. Então nós precisamos ter clareza e saber separar e caminhar no meio disso, não nos considerando os melhores, os iluminados, não. Mas é nessa diversidade que a gente caminha. De certo modo, respeitando as diferenças, inclusive é muito importante a gente admitir, porque isso é legítimo até para a fé cristã, que a vida social, política, pública, ela é laica. A religião, ela interfere, ela ilumina aqueles que têm fé, mas ela respeita a dinâmica própria da vida humana e social. Então nós temos que saber respeitar a diversidade, assegurando os princípios de humanidade, de respeito, das diferenças. Mas é preciso também ter clareza de recusar, de rejeitar aqueles que por suas atitudes públicas, concretas, estão totalmente contra os princípios do reino de Deus. Se nós andarmos aí pelas ruas hoje, com pouco esforço, nós vamos perceber que tem candidatos aí que expõem publicamente atitudes, posturas e até, vamos dizer, projetos que qualquer um vai dizer, isso não enquadra nos valores do reino de Deus. Então esses nós temos que deixar de lado, não odiar a morte, não, mas nós estamos fora. Com você, nós estamos fora. Agora outras diferenças nós vamos caminhar, a tolerância, o respeito, inclusive dentro das famílias, com os amigos também, né? Mas caminhando nessa diversidade aí, atentos que alguns realmente, Jesus também enfrentou isso, e alguns falou, esses não estão comigo, esses deixa pra lá porque não tem jeito. O vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E quando falamos dessa maneira, parece utópico, distante, viver uma realidade de irmandade, de fraternidade, mas é onde nós, cristãos leigos e leigas, que temos atuação no mundo, nós buscamos aí na fonte do batismo, onde recebemos os dons do Espírito Santo, onde recebemos aí a nossa identidade cristã, a nossa vocação, o nosso chamado, a missão que devemos desempenhar no mundo. Isso precisa ser trabalhado de maneira muito consciente, no desenvolvimento da espiritualidade, porque só assim nós conseguiremos, quando nos depararmos com situações que talvez a nossa limitação humana vai pensar, vai acreditar que o outro está errado. A tendência é quase sempre essa. Mas não cabe a nós julgarmos, cabe a nós apenas voltarmos para um desenvolvimento da vida interior, porque a espiritualidade ela começa em nós, não é? Precisamos realmente trabalhar essa espiritualidade. Estamos aqui falando de cristãos leigos e leigas, mas também não podemos esquecer dos nossos irmãos que têm outras crenças, outros credos e que fazem também um trabalho do desenvolvimento da sua espiritualidade, que fazem parte dessa diversidade. Então a primeira coisa eu penso que é voltarmos aí para a nossa identidade laical que recebemos no batismo, trabalhar isso ao longo da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? E para que em momentos como esse, que vai chegar aí 6 de outubro, daqui a algumas semanas, vamos aí eleger vereadores, vereadoras, prefeito, prefeita, nós olharmos para esses candidatos, qual que é a postura ética, moral dessa pessoa, como ela se porta na vida, ela se apresenta, condiz com aquilo que ela está falando para a gente, que ela está prometendo fazer. É importante perguntar qual que é o seu projeto político, né? Os candidatos que vierem pedir votos, perguntar qual que é o seu projeto e analisar, será que esse candidato, essa candidata está pensando no bem comum? E o bem comum, de fato, primeiro, termos aquele desenvolvimento espiritual conosco mesmo, pensarmos sempre no respeito ao próximo. Se esse candidato, essa candidata tem um diálogo, tem uma fala conciliadora e não uma fala exterminadora, que para que o governo dele exista tem que exterminar o outro, o próximo, não é? Porque nós, enquanto cristãos, nós precisamos defender a vida da concepção até o fim, não é? E precisamos ter uma postura ética. E eu vejo aqui que o José Horácio trouxe alguns materiais, gostaria que você falasse um pouco desses materiais e o quanto eles podem nos ajudar nessa discussão que estamos aqui iniciando. Perfeito, Simone. Eu acho que uma das coisas que o cristão precisa colocar na sua vida e toda a ação pastoral da igreja é o processo permanente de informação e formação da vida social, política como um todo. O bom cristão, a boa cristã, deve ser também um bom cidadão, uma boa cidadã, né? Porque tem que saber, tem que conhecer, e isso não é só no tempo das eleições, não, é permanentemente estarmos informando. E hoje nós temos acesso a muita coisa. Eu vou só mencionar aqui, esse caderno Encantar a Política foi publicado, nós já fizemos um estudo aqui, mas isso é um material para ser estudado sempre, está aí divulgado aí nas redes sociais. Essa revista Casa Comum também traz notícias e material de formação, de conscientização sobre a vida cidadã. E essa é uma das cartilhas de orientação política também da CNBB. E nós, é bom lembrar que estamos com o programa Momento do Voto Cidadão, na Rádio América, a quinta-feira às 14 horas, e vai ser divulgado no Elo da Fé, nas redes sociais, por aí. Então, se as redes sociais, que não é bicho-papão, não é coisa do demônio, é um veículo, é um instrumento de comunicação poderosíssimo, elas trazem muita coisa ruim que confunde as fake news, as pessoas, mas nós podemos utilizá-las
para boa comunicação. E nós temos coisas boas nela. Precisamos selecionar, filtrar isso com sabedoria, com lucidez e com inteligência. Então temos muitas coisas boas aí pela frente também, que a gente tem que lançar mãos para a gente ter uma boa postura. Não é um caos, não é o fim dos tempos, não, é a história humana, e nós precisamos nos posicionar nisso. Exatamente. E estaremos aí com os próximos podcasts. Até as eleições, nós trabalharemos o papel da igreja nas eleições, palavra do Papa, de todo o clero em relação à doutrina social da igreja e a hora do voto cidadão, cuidado com as fake news, também de olho nos candidatos, nas candidatas e as eleições municipais. Então, até o dia 6 de outubro trabalharemos esses temas. E lembrando sempre, algo importante que o senhor falou é que não olhar para os políticos só nesse momento das eleições. É acompanhar o político, o seu candidato, em quem você votou nas últimas eleições. O político antes de tudo, também é um ser humano, é um filho de Deus, como todos nós. É talvez não um irmão da crença cristã. Mas de toda forma é um filho de Deus, uma filha de Deus. Aprendemos isso no nosso primeiro podcast e precisamos acompanhar. O político também precisa do apoio popular, porque às vezes ele tem até boas intenções, mas ele só governa, ele só consegue colocar projetos de leis, levar isso a ser votado se ele tiver o apoio tanto das coligações lá no parlamento, mas também o apoio popular, que é muito importante para a vida pública. Então eu gostaria, você tem aí uma oração para que possamos encerrar esse programa. Sim, primeira carta a Timóteo, uma pequena oração pelos políticos e muito atual. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças por todos os homens e mulheres também, pelos governantes e todos os que detêm autoridade, a fim de que levem uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Amém, amém, amém. Quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa Reconciliar. E quero deixar também aqui o endereço das redes sociais do Conselho Nacional do Laicato, que é @cnlb.uberlândia. Caso você se interesse pelos materiais aqui que falamos, que o José Horácio falou, entre em contato conosco, que teremos o imenso prazer de enviar, viabilizar todas as informações. Muito obrigada por estar aqui conosco. Até o próximo episódio.